Olá, para você que está desperto, para você que está despertando, vamos falar um pouquinho sobre paz. A gente, como todas as outras palavras que a gente tem conversado, que a gente tem falado ao longo desses vídeos que eu tenho publicado nos últimos 6 anos e meio, é mais uma palavra distorcida, deturpada, que chegou até nossos dias difícil de compreender, porque existe muitos conceitos em cima do que seja paz, muitas teorias, né? Muita mente, como sempre, né? Uma palavra que caiu no senso comum, que eu costumo falar, né? Uma palavra que caiu no senso comum, e quando uma palavra cai no senso comum, ela acaba se tornando deturpada, que nem a brincadeira aquela do telefone sem fio, que eu costumo falar quase sempre, né? E a propósito, meu nome é Ednei Serpa, estou à frente desse canal, do Projeto Ouroboro, já tem 6 anos e meio quase, ou mais ou menos, né? E para quem não sabe, o símbolo Ouroboro, ou Ouroboros, ou Ouroboro, como quiser pronunciar, não muda nada. Ele significa, representa, né, a eternidade, o infinito e a eterna reforma do ser, da natureza, dos universos. Quer dizer, o ser não é diferente da natureza, então é meio redundante. O universo também é a natureza, é uma coisa meio redundante, né? Isso também acontece muito na nossa forma de comunicação humana, é a gente inventar palavras que na sua essência significam a mesma coisa, e a gente vai cada vez inventando mais palavras para diferenciar, e o que acontece é que a gente acaba se enrolando. Então é isso que a humanidade está vivendo hoje, é o que eu falo sempre, que é o mito, é isso que significa o mito da Torre de Babel. A gente fala, mas mesmo falando a mesma língua, a gente não se compreende, não compreende o outro. Por quê? Porque não há autoconhecimento. Se todos nós buscássemos o autoconhecimento, com certeza a comunicação seria muito mais fácil e com muito menos número de palavras. Mas a gente não chegou lá ainda, a gente está começando a engatinhar, né? E talvez essa realidade venha a se cumprir daqui a 1000 anos, né? A gente está recém no ano 2000, contando depois da vinda de Jesus, né? No calendário cristão, que é o nosso calendário usado aqui no Ocidente. Então, o que é mais 1000 anos? A gente acha, oh não, isso é amanhã. Não, não é amanhã. Poderia ser, mas dizem que a natureza não dá saltos, e nós fazemos, como eu disse, nós fazemos parte da natureza, então a gente vai engatinhando, a gente vai se transformando, né? Um contagia o outro, uma geração contagia a outra, que contagia a outra, que contagia a outra, e quem sabe esse é um trabalho realmente para o próximo milênio, para esse milênio, não para o próximo, né? Para esse milênio de 2000, e quem sabe do ano 3000 em diante a gente vai realmente conseguir se comunicar usando menos palavras em função do autoconhecimento. Por isso que é interessante a gente falar daqueles que estão despertando, porque na verdade nós todos estamos despertando, né? Todos os dias a gente desperta de manhã cedo, e todos os dias a vida nos traz oportunidades para a gente despertar mais um pouquinho dentro do sonho, desse sonho que é a vida, como eu falei no outro vídeo. E eu esqueci de mencionar até no outro vídeo uma coisa interessante, que nós construímos uma sociedade em cima e dentro, melhor falando, dentro de um sonho. Pense, nós construímos todo um esquema, um sistema
cheio de crenças, dogmas, certezas, ilusões e tudo mais dentro de um sonho. Isso é que é o mais incrível. E dentro desse sonho, estando nesse sonho, em estado de sono, dormindo, a gente age no modo automático, achando que tudo está certo como está, que o sonho é isso mesmo, né? Ou seja, aquilo que nós chamamos de realidade, quando na verdade a realidade é outra, é mais profunda, é mais sutil, e a gente acredita no sonho, acredita enquanto estamos aqui sonhando, a gente acredita que o sonho é real. E muitos dizem, como eu falei anteriormente, né? Como que não é real se eu bato na parede e sinto ela na minha mão e tal? Bom, o autoconhecimento nos explica, porque não adianta outra pessoa explicar. Até mesmo a ciência, descobrindo como a física quântica, ou a física em si, já nos ensina que, no fundo, na realidade a gente não toca nada. Os átomos se repelem e a gente não está tocando. Um átomo não tá, uma molécula não está tocando a outra, né? Um átomo, no caso, eles estão se repelindo. Tudo são informações passadas e codificadas pelo cérebro, por esse equipamento, né, maravilhoso que a gente tem, todo mundo tem dentro de si. Mas a gente acredita então que isso é real, então a gente paga o preço pela nossa crença. E muito se fala sobre a tal paz. E quando a gente está no estado de sonambulismo, digamos assim, né, caminhando dentro do sonho, meio que dormindo, a gente conceitua a paz de várias formas. Eu fico em paz quando eu vou para o campo, eu fico em paz quando eu vou para a praia, eu fico em paz quando eu estou com a minha família, fazendo um churrasco, sei lá eu, quando estou com meus amigos, bebendo, ou cumprindo qualquer hobby, caminhando, brincando com o animalzinho de estimação. E isso causa uma grande confusão dentro da gente. Porque paz é só uma palavra. Ela representa algo que nós não sabemos exatamente o que é. Se nós soubéssemos o que é, não haveria tanta confusão, né? A paz é uma condição natural do ser. Pense bem nisso. A paz é uma condição natural. Eu não preciso buscar a paz, correr atrás da paz, ir a um lugar para encontrar paz, estar em silêncio, né? Estar em estado meditativo. Nada disso é necessário para encontrar paz. Por quê? Porque a paz verdadeira, ela está ali, sempre esteve. Aí a gente se pergunta, mas então por que eu não vivo em paz? Por que eu não sinto essa paz dentro de mim? Né? Que as pessoas tiram a minha paz com muita facilidade, ou, né, os ambientes, ou, enfim, o trabalho, alguma coisa está sempre tirando a minha paz. Porque a mente interfere, a mente se interpõe entre o ser e a paz natural. Então a mente constrói, a mente ela está sempre inquieta, a mente não conhece, não quer estar em paz. Muito pelo contrário, a mente faz de tudo para atrapalhar a nossa busca pela paz. Porque a mente se alimenta disso. A mente é como se fosse um parasita. Se alimenta da nossa infelicidade, se alimenta do nosso sofrimento, também se alimenta da falsa alegria, né? Aquela alegria que é conseguida através dos objetos. E por objeto eu incluo também os seres, né? Animados ou inanimados, como pessoas, animais, plantas,
Então, essas coisas acabam nos trazendo uma falsa sensação de alegria e felicidade, ou até mesmo paz. E essa paz, ela é passageira, porque ela dura enquanto o objeto dura, né? Enquanto a razão da nossa paz dura. Mas a paz não precisa de razão, assim como o amor, que é a mesma coisa, felicidade, né? Ambas são palavras, como eu disse antes, criadas para identificar a mesma coisa. A gente quer rotular cada sentimento, cada emoção que a gente tem, quando na verdade não existe rótulo, as emoções estão aí e a gente tem que conhecê-las. A única maneira de conhecer uma emoção é vivenciá-la, experimentá-la. E não adianta rotular, não adianta dizer eu estou triste, eu estou alegre. Tem que realmente interiorizar a experiência, vivenciar. E a gente dá ouvido para a mente. O que é a mente? A mente também é aquilo que a gente chama de ego. Não se trata de varrer a sujeira para trás, para baixo do tapete. Não é disso que se trata, que não adianta nada. É observar os pensamentos, as emoções, os sentimentos que circulam, né, o nosso corpo, vamos colocar dessa forma, ao longo do dia e da noite, né? Enfim, qualquer hora que a gente estiver desperto, acordado, consciente, a gente está no máximo possível alerta, atento, sentindo, sendo sensível. E esse sentir não é da mente, eu já falei nisso em algumas oportunidades. Esse sentir é algo mais profundo, é estar atento. Estar atento não é estar concentrado, são coisas diferentes. Não é se concentrar, não é focar, como muitos falam por aí, né? Também, mas é mais uma questão de semântica, né? E a gente entende errado, e a gente acaba enlouquecendo com tantas regras, com tantas coisas que falam desencontradas. E por isso é tão importante o conhecimento de si mesmo. Como eu reajo, como eu sinto, o que é isso? Quem está sentindo? Quem sou eu? Para quem esse pensamento surge? Essa é a grande pergunta. Todo pensamento deve ser questionado dessa forma. Para quem ele está surgindo? Aí, quando a gente faz essa pergunta, a resposta natural é para mim. Mas quem é esse mim? Por que dar tanta importância para aquilo que pensamos e, por consequência, aquilo que sentimos? Quando o mestre fala viver pelo coração, ele não está falando das emoções, por isso que tem tanta confusão a respeito disso. Paz não é uma emoção, felicidade não é uma emoção. São realizações do ser, porém são meras palavras. E quando eu falo realização, também eu estou usando uma palavra já muito batida, muito surrada, que pode levar você ao entendimento errôneo, perdão. Por isso que tanto se fala que a gente precisa desconstruir tudo aquilo que nós aprendemos, cada palavra que nós aprendemos, porque está errado. Podemos chutar assim 99% de tudo que a gente aprendeu está errado. Errado no sentido de nos levar a um crescimento, de nos levar a uma evolução, de nos levar a nos tornar cada vez mais conscientes. Errado nesse sentido. Eu repito, certo e errado não existem, são outras criações da mente humana, assim como o bem e o mal, né? São julgamentos de valor criados pela mente humana ao longo dos séculos, milênios, já que a humanidade adquiriu o dom de pensar.
e a gente vai cada vez se confundindo mais, cada vez se enterrando mais nessa Babilônia, nessa Torre de Babel. Quem entende a historinha lá da Torre de Babel de forma literal pensa que são línguas diferentes, mas não são línguas diferentes. É uma comunicação inexistente que torna impossível nos comunicar uns com os outros, e é isso que tem acontecido. O uso das palavras fora do autoconhecimento gera mais confusão do que clareza de mente. Então está na hora da gente buscar a clareza. Então essa paz da qual eu estou falando, que é a verdadeira paz, ela independe de objetos externos, ela independe de situações e tem tudo a ver com como eu reajo às situações. É lógico, nós não somos estátuas sem vida. Então, vivenciar e experimentar as emoções faz parte do nosso crescimento. Identificar-nos com esses pensamentos, emoções e sentimentos é outro assunto. Nós sofremos quando nos identificamos, quando nós tomamos por certo que esses pensamentos, emoções e sentimentos são nossos, vêm para nós, mas quem somos nós? Para quem está vindo esse pensamento? E também de onde ele está vindo, porque todo pensamento surge da memória. Memória é aquilo que a gente vai juntando ao longo da vida de tudo que nos aconteceu. Aí um acontecimento dispara um gatilho que vai lá nos arquivos da mente procurar a emoção equivalente, o pensamento equivalente daquilo que está acontecendo agora e traz aquilo que está guardadinho lá aqui para o presente. Então o pensamento, a emoção e o sentimento, eles estão guardadinhos na nossa mente, arquivados na nossa mente. É um looping, né, sem fim. Até que a gente decida, que é aí o que nós chamamos de despertar, a gente decida, eu não quero mais esse looping, eu não quero mais. Só que não é bem assim, dizer assim, eu não quero mais e pronto, parou. Não é assim, vai continuar. Até como um exercício, né? Porque se parasse, como é que eu ia saber se eu melhorei, se não melhorei, se eu estou conseguindo, não estou conseguindo. Não se trata de dominar os pensamentos, não se trata de bloquear os pensamentos e emoções, né? Se trata de estar atento, de perceber eles circulando na nossa mente. É bem interessante que acontece uma coisa assim, mesmo no trabalho, naquela atividade, né, no trabalho de cada um, naquele momento de atividade, ou até mesmo quando a gente está conversando com outra pessoa, a gente não está distraído. Não estou falando que a gente está focado na pessoa. Eu estou falando que a gente não está distraído, não está deixando de perceber tudo aquilo que a gente está falando e aquilo que a outra pessoa está falando e as emoções que aquilo está causando dentro da gente e os pensamentos que surgem. Então a gente está consciente do que está acontecendo naquele momento. É só isso. E é interessante, pode-se fazer um exercício, vamos chamar assim, quando a gente está quietinho, em meditação, que a gente percebe melhor os pensamentos circulando, e a gente pergunta, mas para quem é esse pensamento? De onde ele veio? O pensamento, ele some, ele apaga. É bem interessante isso. Ele apaga como um vagalume que está apagando a luzinha. O pensamento some. É um exercício. Claro, se a gente ficar pensando, será que vai acontecer? Quero ver. Aí eu não sei o que acontece, porque daí a mente está de novo na ativa e pode atrapalhar, né? Porque a mente sempre atrapalha. E essa é a grande realização da meditação, né? Botar a mente um pouquinho de lado, mas de uma forma metafórica. Porque muitas pessoas pensam que não é para pensar, que meditar é não pensar. Quando na verdade meditar é apenas observar, estar atento
a tudo aquilo que está circulando. Então tem um pensamento que me assalta a mente num determinado momento e ele causa uma emoção, né? Ele causa uma emoção no meu coração. Mas eu estou consciente daquilo. Ó, o pensamento surgiu e logo em seguida eu senti aquela emoção no meu peito. Beleza, só isso. Não precisa fazer mais nada. Não precisa entrar em pânico e dizer, tá, e o que eu faço agora com esse pensamento? Meu Deus, ele está ali, e a emoção eu senti, e o que eu faço agora? Nada. No máximo pode-se fazer a pergunta, para quem que esse pensamento e essa emoção surgiram? De onde eles vieram? E aí aos poucos a gente vai percebendo um campo, um pano de fundo, melhor dizendo, que a gente pode chamar de paz. Esse pano de fundo esteve sempre ali, ele está sempre ali, por isso que a gente acaba se dando conta de que a paz sempre esteve conosco. É como se a gente estivesse agitando águas calmas o tempo todo, né? Com a mão, agitando as águas, e de repente a gente para. E a água se acalma. Então, a água sempre esteve calma ou ela sempre esteve agitada? Ela só estava agitada quando a nossa mente, a nossa mão, metaforicamente falando, estava lá agitando ela. Na medida que eu tirei a mão, ela se acalmou. Então ela sempre esteve calma. Ela só se agita quando um fenômeno exterior interfere sobre ela. A água, o laguinho que eu estou falando. E a mente é a mesma coisa. E a paz é a mesma coisa. A paz só se perturba quando a mente se agita. A paz só se perturba quando a mente se agita. Eu acho que tá bom por hoje. Dá para meditar muito. A paz só se perturba quando a mente se agita. E era isso. Se você gostou, ainda digo, durma com um barulho desse para terminar. Curta e não esqueça de apertar lá o sininho para receber as notificações e as novidades, se inscrever no canal também. O apoio de vocês é muito importante para a gente levar um pouquinho de outras coisas para aquelas pessoas que estão buscando, que não sejam aquelas coisas batidas e mais do mesmo, levar uma coisa diferente, levar a possibilidade de acordar. É hora de acordar, gente. Nós estamos sonhando, então é hora de acordar. Tem muito para falar ainda. Em breve estarei de volta. Um grande abraço e até sempre.